Muitas pessoas não percebem algumas características do nosso Messias, mas que são importantes para identificar quem e como ele é. Shalom! Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Um dos pontos mais importantes da cultura judaica é a esperança a respeito do Messias, ou seja, o Mashiach em hebraico. Pois bem, nós afirmamos que ele já veio e muitas pessoas contestam isto, mas contestam porque não prestam atenção em suas características. Vamos ver a respeito da descrição a respeito de Yeshua, o nosso Messias, conforme encontramos no texto de Yohanan, na Bessorá de Yohanan, capítulo 7, que diz assim: Depois disso, Yeshua viajou por toda Galil, evitando intencionalmente a região de Judá, porque os habitantes dali queriam matá-lo. Mas a festa de Sucote em Judá estava próxima. Por isso, os irmãos de Yeshua lhe disseram: Saia daqui e vá para Judá, para que os talmidim possam ver os milagres que você faz. Pois ninguém que deseja se tornar conhecido age em segredo. Se você faz estas coisas, mostre-se ao mundo. Seus irmãos falaram deste modo porque não confiavam nele. E Yeshua lhes disse: Meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas ele me odeia, porque continuo dizendo quão ímpios são seus caminhos. Vão vocês à festa, e quanto a mim, não subirei à festa agora, porque o tempo certo ainda não chegou para mim. Tendo dito isto, permaneceu na Galilá. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não de forma pública, mas em segredo. Então nós observamos alguns detalhes do que está escrito aqui. Muitos contestam Yeshua em vários aspectos, dizendo que ele não pode ter sido Messias, que rejeitam. Interessante que algumas características dele, mesmo quando ele estava ainda aqui na Terra, na sua forma física, como ser humano, ele já tinha inimigos entre o próprio povo judeu. Muitos podem dizer, está vendo? Por isso é que ele não pode ser reconhecido como Mashiach. Mas não. Exatamente por isso prova que ele era o Mashiach. Porque até os próprios irmãos dele não entendiam. Os irmãos dele eram mais novos do que ele, porque ele foi primeiramente gerado antes que os seus pais pudessem ter seus filhos normalmente. E eles tinham dúvidas, porque como seres humanos não é difícil duvidar. Mas Yeshua deixou muito claro por que ele não iria acatar aquela sugestão dos seus irmãos. Vamos subir para a festa, porque quem quer ser conhecido precisa mostrar ao mundo, né? Bem, Yeshua sabia muito bem por que ele não deveria se expor demasiadamente e por que as pessoas não gostavam dele e por que os próprios irmãos não reconheciam. Porque Yeshua falava a verdade, porque Yeshua mostrava os erros. E olha, a maioria das pessoas não gosta que os seus erros fiquem expostos. Pense a respeito de você mesmo. Se qualquer pessoa começar a dizer os seus erros, você não vai ficar à vontade. Mas a questão aqui não era nem somente uma questão de ego, de uma coisa que queria agradar os outros, queria esconder os seus erros. É que o Eterno estava falando através de Yeshua que os seus erros comprometem o seu relacionamento com o Eterno. E Yeshua falando isso até mesmo entre os pelushim, né, os fariseus, entre os coanim, entre os sacerdotes, entre o meio religioso, muitos que eram apenas religiosos e nem por isso eles estavam acertados com o Eterno, não gostavam do que Yeshua falava, porque Yeshua mostrava os erros,
Aonde está a falha para que as pessoas possam desejar se comprometer com o Eterno, a viver conforme a vontade do Eterno, como tantos fizeram em toda a história do Tanar. Bem, nós não somos diferentes deles. Se nós quisermos esconder os nossos erros, saibamos que nós não escondemos diante do Eterno. O Eterno sabe tudo, não somente o que fazemos, mas sabe até o que nós pensamos. Não podemos nos esconder do Eterno. Então muita gente não quer saber de Yeshua porque a sua palavra aponta os nossos erros, as nossas falhas. Porém, é importante entender que uma vez que os nossos erros são apontados, porque a Torá aponta os nossos erros, Yeshua é a esperança de podermos encontrar a redenção. Nós podemos encontrar o perdão, a transformação, o livramento, o que nós encontramos na Escritura, salvação. Só Yeshua pode perdoar os nossos pecados através do seu sacrifício. O Eterno tem grandes promessas para a sua vida. Receba-o, receba-o, porque você vai ver uma mudança completa na sua forma de viver. Não despreze Yeshua como Messias. Se você fizer isso, será um prejuízo muito grande. Mas você tem muito a ganhar se der ouvidos para as suas palavras. Receba Yeshua e seja salvo. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.